Então, crianças, para dar aquela ajudinha, vocês acabaram de assistir a um vídeo que ajudou, né, aí a gente a trabalhar e a pensar e a entender melhor o que seriam essas frações. Agora, a gente vai para a nossa folhinha da aula de hoje para a gente tentar entender um pouco melhor, tá mais próximo aí a gente. O que a gente tem aí, ó? Revisando o que aprendemos com frações. Nós temos aí uma representação, tanto em forma de desenho, quanto em forma de leitura e representação. O que nós temos aí, ó? Nós temos no primeiro desenho, meio. Quando a gente fala meio, a gente quer dizer meio mesmo, metade. Então, a gente tem aí a representação no desenho, na fração e temos a sua escrita. Como que ficou aí, ó? Então, eu tinha 4 pirulitos. Quando eu separei esses 4 pirulitos, eu separei em quantos? 2 para cá e 2 para lá. Então, eu fiz o quê? Uma divisão ao meio, tá? Por isso que tem aí 2 pirulitos numa caixinha e 2 pirulitos na outra caixinha. Representando em forma de desenho na fração, o que eu tenho aí, ó? Eu tenho um inteiro que foi dividido aqui, ao meio, tá? Então, eu tenho aí essa representação. O que eu fiz aí, ó? Vocês percebam que uma parte do pirulito tá numa caixinha com a linha, né, que não está pontilhada, e no outro com a linha pontilhada. Então, o que nós pegamos aí? Quer dizer que nós só usamos a metade desses pirulitos. Então, eu só usei um meio, tá? A representação fracionária, e como eu leio, um meio, ou seja, eu usei apenas a metade. Na segunda parte, a gente fala no outro desenho, né, a gente fala aí de terça parte. Quando eu falo em terça parte, eu quero dizer que foi dividido por quem? Por 3. Então, eu tenho 3 grupos de pirulito. Mas eu só pintei dessa terça parte do pirulito. Então, na fração, ela ficou representada aí desse jeito, ó. Eu tenho 3 partes iguais e eu só pintei uma. Como que eu leio isso? 1/3. No terceiro desenho, eu estou falando da quarta parte. Eu tenho 4 grupos de peões, tá? Então, o que eu fiz? Eu só usei um desses grupos de peões. Então, eu tenho aqui na representação da fração um quadrado dividido em 4 partes iguais e eu usei apenas quantas partes? Uma. Então, eu tenho 1/4 desses peões. Na quinta parte, nós temos aí um grupo de pipas, né? Cafifas, como vocês prefiram chamar. Então, o que nós percebemos aí, ó? Que quando eu falo de quinta parte, eu quis dizer que foi dividido por quanto? 5 partes iguais. E aí, a gente vê que apenas um desses grupos foi utilizado, foi pintado. Então, eu tenho a fração 1/5. O meu todo foi dividido em 5 partes e eu usei apenas 1. Como que eu faço a leitura dessa fração? 1/5. Eu apenas usei uma parte dessas 5 partes. Na sexta parte, a gente vê aí que nós temos um todo, que são 6, e eu usei apenas quantos? Eu circulei apenas um ovo desse. Então, eu tenho 6, que é o meu todo, e eu usei apenas um ovo. Então, na representação da fração, eu só vou pintar uma parte. Então, como que eu chamo? 1/6. Na sétima parte, eu tenho aí 7 copos, tá? E eu apenas utilizei um. Então, eu vou fazer uma fração, vou desenhar essa fração. Dividir em 7 partes iguais e eu vou pintar apenas uma, porque eu só usei um copo. Então, eu leio 1/7. E a oitava parte, que eu tenho 8 partes e só utilizei uma. O meu todo foi dividido em 8 partes iguais e eu só, no caso desse bolo aí, eu só comi um.
Então, ela está representada dessa forma aí, ó. 1/8, ok? Aí, agora, vocês muito espertos, né? Vocês vão começar a fazer a parte prática. Finalizando aí, nós temos a 9ª parte, tá? Que eu tenho aí 9 picolés, né? Tá calor, a gente lembra logo de se refrescar. Eu tenho 9 picolés e eu apenas chupei um picolé. Então, eu tenho 9, que é o meu todo, e 1 que eu consumi, tá? Então, eu chamo de 1/9. Agora, na parte prática, vocês vão escrever como são lidas essas frações aí, tá bom? Então, o que nós vimos? Que denominador é a parte do todo, é em quantas vezes essa fração foi dividida. E o numerador é a parte que foi tomada, que foi consumida, que foi comida, que foi utilizada. Então, na primeira fração, 2/4, já até disse, né? Eu tenho 2/4. E vocês vão fazer assim com o restante, tá? Vocês têm aí a letra A, letra B, C, D e E para vocês treinarem, tá bom? Na questão 2, vocês têm aí a imagem e vocês vão representar essa fração, né? A imagem, no caso, é uma fração. Só que eu quero que vocês as representem com números, tá? Então, na letra A, que fração está representada de acordo com as partes pintadas? Vamos fazer essa juntos? Na letra A, quantas partes o meu todo foi dividido? Vamos contar aí? 1, 2, 3, 4 partes. Então, eu já sei que o meu denominador, que é o meu todo, vai ser o número 4. E quantas partes foram pintadas? Contem aí comigo. 1, 2 e 3. Então, 3 vai ser o meu numerador. Qual é a fração que eu tenho aí? 3/4, tá? Vocês vão fazer a mesma coisa na letra B, na letra C e na letra D. No número 3, vocês vão representar nos retângulos pintando. Quem tem dúvida, não pinte de lápis de cor, tá? Façam a lápis, que a gente está começando a ver agora. Se eu estou inseguro, se eu não tenho certeza, melhor fazer a lápis, tá? Vocês vão representar nos retângulos pintando as partes indicadas nas frações. Então, na letra, não tem letra, na primeira aí, 5/9. Eu sei que o meu todo foi dividido em quantas partes? 9 partes. Denominador, 9. E vamos supor que isso aí é um chocolate. Vou continuar frisando aí, falando que é um chocolate. E eu comi 5 partes desse chocolate. Então, eu vou pintar 1, 2, 3, 4, 5 partes desse chocolate, tá bom? E assim sucessivamente. Vocês vão fazer aí 12 quinzeavos, 3/4, tá? Para vocês finalizarem aí, tá bom? Volto já já com as correções. Beijos!